Seal bear? It's Antarctica. Well, back where we started. Yes. We won't get a suntan here. You forgot to cancel the coordinate program, didn't you? Yes. Well, shall we try again? Yes, just a minute. What? Have we been here before? Or are we yet to come? Prepare-se porque você vai conhecer agora uma das melhores histórias já feitas em Doctor Who. Uma das coisas que mais me impressiona e talvez faça com que esse episódio, esse arco Seeds of Doom, seja um dos meus favoritos é a forma como o Doutor lida com as situações. O Quarto Doutor parece ser muito mais sombrio, ele foi escrito de uma maneira nesse arco que nos leva a questionar muitas coisas sobre quem é o Doutor. Por exemplo, a gente vê o 10º Doutor lá no final da era dele, quando ele regenera, negando armas, negando a violência, e aqui nesse episódio o Quarto Doutor, em vários momentos, usa da violência para se livrar de situações. Ele usa arma, ele pula nas costas de um adversário e luta contra ele. E também em um dos momentos mais polêmicos desse Quarto Doutor e desse arco, ele quebra o pescoço de um dos seus adversários que está perseguindo ele. Mas na verdade ele não mata esse cara. E é um momento que acaba ficando marcado como um dos mais sombrios do Quarto Doutor. Aliás, no final do episódio, quando tá tudo sendo resolvido, o Doutor e o Sr. Chase estão numa luta. E eles lutam dentro de um triturador e esse triturador pode pegar qualquer um dos dois a qualquer momento. Quando o Doutor escapa, o Sr. Chase acaba morrendo, e aí tem no final do episódio até uma situação em que o Doutor diz e questiona, ele fala que não foi a culpa dele, ele tentou salvar o Sr. Chase e não conseguiu, e aí o Sr. Chase morre nesse final do episódio. Então é um episódio que vem em vários momentos escalando tanto o comportamento desse Quarto Doutor como um Doutor bem mais sombrio, mas também em cenas extremamente pesadas, e eu acho que até que seriam bem polêmicas em Doctor Who se acontecessem hoje em dia na série nova com os doutores atuais. Seeds of Doom, quando eu assisti pela primeira vez, me chamou muito a atenção. É um arco que é bastante aterrorizante, leva a gente para uma imersão no terror de Doctor Who, com um monstro feito da natureza. Ele é um alienígena, mas é um alienígena que acaba infeccionando as pessoas e transformando elas em plantas. E isso vai se espalhando para as outras plantas que vão se tornando esse alienígena e aos poucos vão destruir o mundo. As plantas vão tomar conta do planeta Terra. Então é um arco que trata dessa história do meio ambiente, né, de uma forma que os seres humanos já destruíram muito a Terra. Agora as plantas que vão dominar o mundo. E o apocalipse é esse, as plantas invadindo as pessoas e transformando todo mundo em plantas, em árvores, em folhas. Esse arco começa quando os cientistas estão lá numa base da Antártida, eles encontram essa planta esquisita, esse casulo. Quando ganha vida, ele se transforma numa coisa alienígena, num monstro alienígena que invade esse outro cientista que está nessa base congelada. O doutor é chamado para analisar isso porque ele tem conexão com a Unity, que é essa base militar que lida com artefatos alienígenas. Quando o doutor é chamado para investigar, ele vai até essa base que eles encontram essa planta, mas aí já é um pouco tarde demais, tudo já começou a virar um caos e é aquele terror de Doctor Who clássico maravilhoso. Esse início do episódio, são duas partes iniciais do episódio, foi inspirada no filme O Monstro do Ártico, de 1951. Então é uma curiosidade legal, porque ele traz um terror, e ainda mais se você assistir numa TV de tubo, a série clássica de Doctor Who, esse episódio em específico fica muito melhor, muito mais aterrorizante, porque é aquela coisa escura, que dá medo, eles estão numa base que não tem pra onde fugir, mais ou menos como é o episódio As Águas de Marte. Quando o episódio vai se desenvolvendo, tem um cara riquíssimo, que o nome dele é Sr. Chase,
Esse cara, ele é famoso por colecionar artefatos botânicos muito raros. Então ele é um milionário que simplesmente faz uma coleção enorme desses artigos botânicos. Ele coleciona plantas e ele quer muito ter a posse dessa planta alienígena. Então ele lida lá com o pessoal do governo, dá dinheiro para conseguir resgatar aquilo para ele, né? Para facilitar as coisas, e os comparsas dele vão lá e conseguem fazer isso. A mente dele é possuída e ele acaba sendo um chefezinho ali que vai desencadeando cada vez mais o caos. Todas as plantações em volta, por causa desse alienígena, começam a se tornar também plantas assassinas. E eles vão para essa casa do Sr. Chase, as coisas começam a se encaminhar de uma forma super legal, que me deixa muito feliz de assistir, porque eu adoro esse tipo de episódio de Doctor Who, que é nessas casas antigas e tem esses monstros que funcionaram muito bem, apesar dos efeitos serem ruins. Os efeitos práticos que eles criaram dão essa sensação do monstro ser bem realista. Então, para mim, esse arco é um dos melhores de Doctor Who, porque ele une todas essas questões interessantes. Primeiro, tem o Doutor e a Sarah Jane, o quarto Doutor e a Sarah Jane. Depois, tem esse monstro que é bem acreditável, né? Eu consigo olhar para ele e dizer, não, isso realmente poderia acontecer. Eles encontraram essa planta alienígena que começa a invadir o mundo e quer tomar conta do mundo. Tem essa crítica sobre as pessoas destruindo o planeta Terra e as plantas merecerem muito mais viver no planeta Terra do que os seres humanos, apesar, nesse caso, ser uma planta alienígena, né? E também tem toda a questão do terror, tem a questão do humor também do doutor, meio que balanceando aí, mas dá pra ver que o doutor, nesse caso, tá bem mais sombrio do que a gente costuma ver esse quarto doutor. Dá pra ver que ele tá muito mais sério do que a gente costuma ver ele. Então é um episódio ótimo nesse sentido. E na época da série clássica, mais uma curiosidade, o Robert Holmes, que é considerado um dos melhores produtores de Doctor Who, ele transformou a série numa coisa mais sombria, o que deu essa pegada mais pesada, assim, e a gente consegue ver muito bem isso nesse arco que eu adoro rever sempre que possível. Mas é isso, diga nos comentários se você já assistiu Seeds of Doom, eu vou adorar ver os seus comentários sobre isso. Diga o que você achou desse vídeo também, compartilhe com as pessoas. Eu te vejo no próximo e até mais. Tchau, tchau.